É hora de entrevista. E estamos recebendo aqui no estúdio Bate-papo, fofoca. Alguém tem uma fofoca? Tem uma fanfic pra me contar? E muita informação. 13 graus e sol. É hora de mesa redonda com Aécio Ribeiro. 9 horas e 44 minutos, começando a edição desta terça-feira, 9 de maio de 2025. Hoje, conforme combinado, conforme anunciado, uma presença ilustre. Aliás, duas presenças ilustres. Vou bater um papo aqui com Tuane Rodrigues, ela é coordenadora regional do Sebrae e também com o @vovó Lili. Vovó Lili agora. A famosa vovó Lili, presente aqui no estúdio também. Tuane, obrigado pelo seu carinho de ceder um espaço na sua agenda. Eu sei que é absolutamente cheia, não conturbada, né? Mas sempre cheia, graças a Deus, né? Obrigado por estar junto conosco. Prazer recebê-lo aqui no estúdio. Obrigada, gente. É uma alegria estar aqui, né? Já nos conhecemos há um bom tempo. Que bom revê-los e que bom estar aqui, né? Na Rádio Volta do Sol, para contar um pouquinho sobre o que a gente tem feito, contar um pouquinho dos projetos do Sebrae, divulgar as nossas atividades. Mas antes, e principalmente estar entre amigos, né? Começar amanhã de terça-feira entre amigos é muito bom. Isso é muito bom, né? O Sebrae, ele abrange Angra, Paraty, Costa Verde. Como é que funciona a regional do Sebrae nossa aqui? Perfeito. O Sebrae Costa Verde, a gente delimita de Paraty até Itaguaí. Isso foi um novo recorte, né, que foi feito em 2021, que antes a gente era apenas essa parte litorânea turística, né, que é mais comum, que é Paraty, Angra e Mangaratiba. Entendi. Então, desde 2021, a gente assumiu também o território de Itaguaí, entendendo que tem toda essa parte da economia do mar, né? Toda essa costa, toda essa parte náutica, a gente consegue construir uma estratégia única para esses 4 municípios. Então o Sebrae fez essa nova leitura geográfica. Então o Sebrae seria um Sebrae Costa Verde. Exatamente, né? é o Sebrae Costa Verde. No Rio de Janeiro existem 14 regionais, né? A Costa Verde é uma delas. Uhum. E a sede do Sebrae na Costa Verde fica em Angra dos Reis, no centro. Você é coordenador regional, e aí você atua de lá ou tem equipe dividindo? Não, você faz todo... Como coordenadora, né? Coordenadora, gerente, enfim, são só nomenclaturas, eu faço a abrangência regional. Porém, a gente tem uma equipe, hoje nós temos 8 analistas de negócios, mais estagiários, mais assistentes, mais consultores, né? Mas a gente tem uma equipe fixa de 8 analistas que se distribuem por toda essa extensão geográfica, né? É uma alegria dizer que nós estamos ativamente e atuante nesses 4 municípios. A gente tem uma divisão setorial dentro do time e todos esses municípios têm uma programação bem densa, bem pungente assim, do Sebrae. Vamos falar desses projetos? Então, só para a nossa audiência, para o nosso ouvinte entender. Qual é o papel principal do Sebrae a nível nacional, que eu acho que é importante... Perfeito, né? Perfeito. O Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e Microempresas, né? Uhum. Então, o grande indutor do Sebrae é apoiar os pequenos negócios. A grande estratégia da instituição, a grande missão de vida da instituição é promover o desenvolvimento territorial a partir dos pequenos negócios. E por quê? Né? Qual que é a relevância disso? Se a gente for pensar nesse cenário das pequenas empresas, a gente está falando de 98% das empresas brasileiras são pequenas empresas. Por um pouquinho a gente não está falando que 100%, né? Sim. Esse restante, esses 2%, são as grandes empresas que a gente tem aqui, nacionais e multinacionais. Mas o que movimenta, de fato, essa economia do dia a dia são as pequenas empresas. Então, a grande missão do Sebrae é promover o desenvolvimento do nosso país a partir do fortalecimento desses pequenos negócios, né? Porque, assim, você tinha empresa, né, há pouco tempo atrás. Não, eu ainda tenho. Você só não está no setor, não tá? Estou atuante, sim. Mas a Da empresa estética, continua, né? Perfeito. Então, você sabe bem que, assim, é o eu-keep, né? É o eu-keep, assim, o empresário que faz tudo, que está ali, né, tendo você mesmo, né, Rogério, tendo que dar conta de todas as vertentes. Então, o Sebrae entende que, como é que a gente fortalece esses pequenos negócios? Levando ferramentas para facilitar o dia a dia deles. Ferramentas de gestão, ferramentas de tendências, né, às vezes uma consultoria para perspectiva de mercado. Então, assim, de maneira muito resumida... Qualificação também, né, de mão de obra, né, de qualificação para as pessoas
virarem empreendedores, enfim, ou que estão como empreendedores, né? Eu vejo também isso, né? Exatamente. Os cursos de capacitação na realidade. A gente tem muitas frentes de atuação, né? O Sebrae é muito amplo. Então a gente tem essa parte da qualificação, a gente tem essa parte da promoção, né? De apoiar o pequeno negócio a acessar o mercado, e a gente tem os projetos setoriais. Então, por exemplo, a gente tem projetos com a gestão pública, a gente tem projetos com todos os setores produtivos do Brasil, porque a gente entende que se você torna essa base sólida, um pequeno empresário tem mais facilidade ali para movimentar a sua economia e todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha quando uma pequena empresa está fortalecida. Não, sem sombra de dúvida. Só para a gente tirar uma dúvida, por exemplo, o SESC é ligado ao comércio, o SES Indústria e o Sebrae. Ele é vinculado a qual órgão? Governo federal, governo estadual, municipal? O Sebrae é uma empresa privada. Privada. O Sebrae é uma empresa privada, uma entidade privada sem fins lucrativos. Né? Então, assim, a gente está dentro do Sistema S, né? A gente fala que somos nós todos primos e familiares, né? SESI, SESC, SENAC. Mas o Sebrae é uma entidade privada sem fins lucrativos, a gente faz parte, estamos todos no mesmo conselho, né? Fazemos parte de um mesmo conselho, CDE. Mas a nossa atuação, por ela passar por todos os setores, ela tem essa vertente diferente. Ela não está ligada exatamente ao comércio ou exatamente à indústria, não. A gente perpassa por todos os setores produtivos do Brasil. Mas tem, por exemplo, recebe verba de governo federal, estadual? Nada. A gente recebe. A gente recebe e a gente tem captação própria, né? Então, assim, muitas das nossas ações, ela tem custo, né? A gente tem consultorias que tem custo. Sim, eu estou te perguntando exatamente por isso, né? Porque, por exemplo, o SESC, o comércio tem a cotação, a indústria e o Sebrae, então... Sim, a gente tem uma para promoção, né? Para promoção, às vezes, de desenvolvimento territorial, onde a gente consegue, por exemplo, todas as ações do Sebrae são subsidiadas. Então, se você for acessar uma consultoria, você vai receber um subsídio de até 75%, que o Sebrae vai alocar esse recurso, né, nessa solução. É assim que a gente faz essa captação, né? Dessa forma que a gente usa esse recurso público para reinvestir nas pequenas empresas. Então, a gente capta do impostos de grandes empresas e reinveste no mercado para as pequenas empresas. É assim que funciona. Mas é uma empresa privada, então a gente tem captação, a gente tem tipo monitoramento de finanças, né, de equalização de recursos. Tem uma estrutura, um organograma de empresa privada. Totalmente. Basicamente. Não, totalmente. Exatamente isso. Okay. Mas tem uma vertente onde a gente tem essa ação, né, de captação de recursos públicos para reinvestimento no mercado, para pequenas empresas. Guardando a proporção, seria mais ou menos uma ONG. Claro que são com propostas e objetivos bem diferentes, mas particulares, né? Com captação, fomenta isso, fomenta aquilo, isso, né? Eu acho que a comparação não foi legal pela sua cara, né? É porque confunde. Desculpa. Tudo bem. É porque confunde. Porque não é uma ONG, é ficar bem claro, sim. Eu acho que é interessante entender que é uma entidade privada sem fins lucrativos, né? A ONG, ela, apesar de também estar dentro dessa Por exemplo, desculpa, quando você constitui a empresa, lá tem uma atividade principal. O que é a atividade principal do Sebrae? Não sabe, não é? Promoção do empreendedorismo. Promoção do empreendedorismo, show de bola, tá legal. E eu queria fazer um depoimento, né? Eu vim aqui justamente para isso. Eu, quando abri a minha empresa, né, minha clínica de estética, começamos também assim, eu me formei no SENAC, né, em Juiz de Fora, como tecnóloga, na época ainda não tinha faculdade, e depois foi crescendo a empresa. E quando veio o Sebrae, né, quando vocês vieram, nos fizeram uma visita, nos deram essa consultoria, houve toda uma movimentação de diferenciamento, diferenciou tudo dentro da empresa, né? Então hoje eu acabei me tornando uma empresa, já tem mais de 15 anos, né, a minha empresa, e continua como microempreendedor, né? Sou eu e uma funcionária. Então, assim, fez todo um diferencial. A ajuda, quero até agradecer na época, ajuda com estrutura, com mobiliário, com tudo, né? Dentro das leis, né? Porque às vezes a gente monta um negócio e não sabe qual é o procedimento correto para cada coisa. Como eu me formei no SENAC, assim, eu fui bem instruída, né? Tanto que quando houve a visita de vigilância sanitária, eu estava com tudo dentro dos padrões, né? Que vocês nos ajudaram, né? Nos orientaram. Então eu acho muito importante, porque às vezes a pessoa pensa assim, poxa, mas eu abri só uma salinha, né? E a pessoa não cresce, não sai daquela salinha,
né? Porque ela fica sem essa perspectiva, sem esse entendimento e até para saber como conseguir esses recursos, essas aprimorações. Eu achei fantástico, nós fizemos na época um curso de atendimento, não foi, Rogério? Sim, de atendimento. Foi de como atender o cliente, né? Como abordar, como atender. São coisas que você não tem nem ideia de como isso é importante, né? Fez todo um diferencial dentro da nossa empresa a presença de vocês. Ai, que legal, né, ouvir esse relato. Porque tem uma coisa que eu sempre falo, assim, uma pessoa que vai ser médica, ela passa 5, 6 anos estudando, né? Um psicólogo a mesma coisa, um engenheiro a mesma coisa. O empresário não. O empresário, de repente, ele acorda, de repente ele está com uma ideia, daqui a alguns meses ele está abrindo uma empresa. Mas ele não passou por um processo de formação para ser empresário, né? Que a gente brinca, às vezes internamente, que assim, que o mal do empresário, como é que é a frase? O mal do empresário é o empreendedor. Pelo seguinte, geralmente a gente já é empreendedor, muitas pessoas são empreendedores natos. Que é a ideia, que é a vontade, que é o talento. Quando você de fato vai abrir uma empresa, você precisa puxar essa persona empresário. O que é o empresário? É quem cuida da parte chata, que é a parte de organização, monitoramento, gestão, administração, né? Então a gente sempre fala que quando para uma empresa dar certo, ela tem que conseguir fazer esse equilíbrio entre o perfil do empreendedor e o perfil do empresário. Né? E quando muitas vezes o empresário ele é sozinho para fazer o seu empreendimento, é muita coisa, né? Por isso que o Sebrae entra para ajudar. Olha só, vamos trabalhar aqui atendimento, a gente passa ali um checklist de atendimento. Então vamos olhar as finanças, você pode usar essa planilha para te facilitar isso ou facilitar aquilo. Essa é a nossa função, né? É para isso que essa instituição existe. E obrigada, né, pelo espaço que você abriu na época. Acho que foi a Jaqueline que te atendia na época. Foi. Acho que era a Jaque. Morava aqui na vila, né? Exatamente. Não sei se mora ainda, mas acho que não. Não, agora não. Ela nem está mais no Sebrae, ela já tá. saiu. Mas é isso que a gente faz, assim, a gente entra pra ficar ao lado do empresário e falar, vamos junto, porque tem coisa pra gente olhar, tem coisa pra gente fazer, é bem legal. E aí esse pequeno empreendedor, pequeno empresário, ele vai ganhando corpo, né? Ele vai ganhando robustez, ele vai ganhando feeling de negócios, e aí de repente uma coisa que talvez era difícil lá atrás começa a se tornar muito fácil, porque já faz parte do seu dia a dia, né? E aí nesse momento o empresário está pronto para repassar esse conhecimento, que é criar equipe, treinar a própria equipe, enfim, é uma cadeia, né? É um passo a passo, assim, que você chega em bons resultados, esse é sempre o objetivo. Olha, gente, 9 horas e 57 minutos, estou batendo um papo aqui muito legal com duas pessoas importantes. Tuane Rodrigues, nossa coordenadora regional do Sebrae, e também com o @vovó Lili. Agora virou @vovó Lili, vendedora de bolsas. Ai, que lindo. Depois você segue ela no Instagram, você vai ver. Eu Vovó preciso só que você Lili. levante mais seu microfone, né? Por favor. Tuane, vamos falar, já que a gente falou um pouquinho do que é o Sebrae, né? Se você me permite, vamos falar dos projetos do Sebrae para a nossa região Angra, Paraty, se tiver específico aqui para a nossa região do Parque Mambucaba. Ótimo, Eu sei que o Sebrae tem, como você falou, vários projetos, né? A gente tem, vai até Itaguaí, é isso, né? Isso, você falou, até Itaguaí. Tá. Eu vou focar então nos projetos de Angra e Paraty, que eu acho que é onde o pessoal aqui circula mais, Exatamente, né? E a gente tem muita coisa legal para contar. Primeiro, como é que surge um projeto dentro da instituição, né? Como coordenadora regional, qual que é o primeiro trabalho que a gente faz? A gente olha para a região e pensa assim, quais são os indutores de desenvolvimento desse local? Quais são os setores que de fato promovem o desenvolvimento, que de fato tem quantidade de empresas que precisam de suporte? Em cima disso, a gente chegou em 10 a 11 indutores. Gastronomia, turismo, agronegócios, economia criativa, comunidades, e aí eu estou falando assim das questões dos aglomerados sociais, jovens em situação de vulnerabilidade, economia do mar, será que vou lembrar de todos? Economia do mar, educação empreendedora, tecnologia e inovação, grandes empreendimentos, e tem mais um. Daqui a pouquinho ele Depois chega. a gente lembra. Mas assim, eu acho que uma coisa interessante é pensar isso, tipo, o que de fato induz uma região? Porque cada região tem uma característica. Eu não posso fazer um projeto para Angra igual que eu vou fazer, sei lá, para Volta Redonda, porque são cidades muito distintas, né? Então a gente fez primeiro essa leitura. Aqui para Mambucaba, Angra e Paraty, o que a gente entende que são os indutores? Primeiro, a veia do turismo, né? Então, assim, a Mambucaba tem um potencial imenso como rota turística.
Mas você sempre fala isso aqui na rádio, está sempre falando isso para as pessoas. Tem um potencial imenso. E aí o que a gente fez? Juntamos vários parceiros, sendo Eletronuclear, Hotel do Bosque, as pequenas empresas aqui de Mambucaba, e nós já estamos em processo de construção de um roteiro turístico para cá. Esse roteiro está sendo construído pelos próprios empresários do local. Então, assim, o Delícias do Norte está junto com a gente, o Farol da Brava, pousadas aqui da região, a Eletronuclear, que tem a Trilha Porã, o Observatório, enfim. Então, a gente juntou esses agentes e já estamos em processo de construção de um roteiro turístico para ser... E a Turizandra, né, que é um parceiro fundamental para a gente, né, a nossa Fundação de Turismo da cidade. A gente já está aí no 3º encontro pensando, poxa, o que tem aqui, né? Qual é a gastronomia daqui? Quem é o público que vem para cá? A gente estruturar esse roteiro para apresentar para o mercado, apresentar para as agências de turismo que, olha, se você está entre Angra e Paraty, você tem um ponto de parada que é um potencial imenso. Você vai ter ali praias maravilhosas, cachoeiras, trilhas, gastronomia, comércio. Então, às vezes, o turista está precisando comprar alguma coisa, né, facilitar um pouco para a vida dele, ele tem aqui a Francisco Magalhães. Então, a gente está estruturando esse tipo de oferta para o mercado, né? Então, esse é um dos projetos de turismo que eu acho que, quando a gente fala de turismo, a gente não enxerga só o turismo. O que mais está vinculado ao turismo, né? Economia criativa, que é o artesanato. Então, assim, quando a gente fala de economia criativa, a gente também está falando de cultura, de música, dos artistas, dos audiovisuais, etc. Porque tudo isso... Abrange tudo, né? E tudo isso compõe o turismo. Como que eu vou ter um turismo legal se eu não tenho um artesanato que ilustre esse turismo para o turista levar quando for embora? Ou uma equipe legal de fotógrafos e de videomakers que possa registrar isso. Então, tá vendo? O Sebrae vai amarrando uma coisa na outra. Mesma coisa a gastronomia. A gente tá aí, o pessoal da Uaiçô tá com a gente, enfim. E aí a gente vai lá, peraí, como que é essa apresentação que você faz? Às vezes a pessoa cozinha super bem, mas falta um requintezinho ali na apresentação, sabe? Que aí pronto, ficou turístico. É mais simples do que a gente imagina, às vezes, o ajuste, né? Sim. Então, a gente também tá trabalhando muito com a gastronomia. E comunidades. Comunidades é um tema que eu acho que é interessante, porque diz muito do contexto e do perfil em que se caracteriza hoje a Costa Verde. Se a gente olha para a Costa Verde, é uma geografia muito complexa, né? Não é morro para lá, é uma BR que corta para cá, são conglomerados que vão ficando à margem dessa estrada. Às vezes, uma oferta de educação que está aquém, né? Não por ineficiência, mas por uma questão nacional mesmo. Então, o Sebrae também tem alguns projetos para o que a gente chama de situações de vulnerabilidade, não apenas social, mas às vezes ambiental também. Né? O quanto a gente está olhando para o território e entendendo que a gente tem que preservar os recursos naturais. A gente tem aqui a estrada, como é que chama aquela, o sertão? É sertão, né, de Mambucaba? Isso, estrada do sertão de Mambucaba. A gente olha para aquilo e pensa assim, ok, isso aqui pode ser um grande induto turístico, né? Você pode fazer um turismo rural ali, super bacana. Como é que você preserva essa estrada? Como é que a gente cria projetos que incentive o empresariado a pensar nisso como um fator de proteção e de valorização, né? Então, eu estou falando assim meio disperso, mas para tentar, tentar trazer palpável que a gente não olha só para uma coisa. A gente vai fazendo várias costuras e depois é um produto só, né? Às vezes falando assim parece meio que, sabe, tipo, nossa, isso não vai dar certo, mas não, vai sim, sabe? Porque a gente vai separando setores e vendo, peraí, isso aqui, se eu mexer nisso, isso vai impactar naquilo. Então, esse é um pouquinho o nosso trabalho. De maneira geral, todos os setores produtivos que eu comentei aqui, né, desses 11 indutores, a gente tem programas de qualificação. Então, se você abrir o projeto lá de economia criativa, vai ter lá oficinas de embalagem, né? Como assim? Como que eu faço uma embalagem bacana? Isso que impacta. Tem lá a oficina de precificação. Peraí, você está fazendo, não sei se você está fazendo ou está vendendo. Estou fazendo e vendendo. Muito legal. Então, por exemplo, você está fazendo. Como é que você precifica isso, né? Como é que um artista, um artesão, precifica algo que ele está criando, né? Às vezes é mais fácil, tipo, se eu comprar algo, bom, comprei, custou tanto, vou colocar tanto em cima. Quando é algo que você faz, é muito mais complexo de você precificar, porque tem seu tempo de produção, tem tudo que você comprou para poder chegar à obra final, tem a sua criatividade, que também tem que ser precificado.
Então a gente tem oficinas de suporte. São vários fatores, né? Você quando calcula um preço, são vários itens que você tem que elencar. Até o investimento que você faz em estudos, né? Exatamente, Sim. exatamente. Um dos grandes erros que o empresário comete, eu me lembro muito disso, né, na época de empresário, é você não adicionar, por exemplo, frete no seu preço, né, final, frete, o seu imposto que você paga, a luz que você paga, tudo isso tem que ser dividido e inserido no contexto daquele preço, que não é feito isso, né? Na grande maioria. Não sei se hoje já se faz, né? Não, é um gargalo. Porque passa despercebido. A pessoa só vai perceber que ela deixou para trás alguma coisa quando, depois de muito tempo, a conta não fecha. Por isso que o Sebrae faz sempre esse convite e tenta fazer essa intervenção. Porque eu também entendo que é isso, a pessoa está pensando em tantas outras coisas que, nossa, passou batido, eu nunca soube precificar, né? Então a pessoa às vezes não sabe. Mas olha o buraco que fica na renda dessa pessoa. Tem casos que a gente chega assim para olhar o preço, a pessoa está pagando para trabalhar. Está pagando para o cliente levar o produto dela, porque está tão país onde não tem uma inflação tão alta, né? Quando você tem uma inflação descontrolada, isso acontece. Eu me lembro que isso aconteceu em 88. Era mais barato eu não vender do que vender, porque eu pagava para comprar. Você vendia por 10, quando você ia comprar já estava 15. Pois é. Aí você pegava, comprava por 15 e colocava 30. Ótimo, levou aí uns 20 dias para vender. Vendeu por 30, quando você fosse comprar já estava 35. Passou então, assim, hoje fase. Ainda é uma inflação alta a nível, mas assim... Mas ela está ali estabilizada, né? No valor que foi estipulado, ela fica. Ela fica mais ou menos. É importante para o empreendedor ir percebendo essas coisas. Eu vi né? muito doendo assim, as pessoas colocam, eu compro por 10, se é um produto baratinho, eu dobro o preço, vendo por 20. Ou coloca 30% ou 40%, ele não sabe o custo fixo dele, não calcula isso, né, o custo fixo dele e vai chutando. O Sebrae entra com essa orientação, né? Por exemplo, para restaurantes, o que a gente faz? A gente pega um cardápio, prato X, e a gente elenca tudo que ele gasta com aquele prato. Ó, tanto, isso. Aí tem coisa também que o pessoal esquece de colocar, taxa do cartão. Quanto que você paga de taxa do cartão? Vamos colocar aqui. Guardanapo. Pô, tem que ter guardanapo na mesa. Então, né, insere aqui o custo do guardanapo. Quanto tempo o seu colaborador usa para lavar a louça que saiu dessa mesa? Isso também é precificado. O gás que ele utiliza. Exatamente. Vai uma série de... Então, assim, é simples e complexo ao mesmo tempo. Quando a gente começa a falar, são muitos itens, parece que é complexo. Depois que você faz 1, 2, 3 vezes, a sua cabeça já entendeu como é que funciona esse mecanismo empresarial. E você já sabe, nossa, isso aqui tem que ser precificado, senão eu vou perder dinheiro aqui. Isso é comércio, um negócio, uma coisa que a gente fala, né? Às vezes, uma empresa existe para gerar lucro, gente. Até uma empresa social, ela tem que ter ali alguma rentabilidade para ela se manter, mesmo que seja por captação. A gente também tem que perder um pouco esse medo, né? A gente parece que tem medo de falar que a empresa tem que gerar lucro, né? Se você me permite, a rádio comunitária é assim. A gente não tem lucro, mas a gente precisa pagar a luz, é um equipamento que quebra, você tem que comprar. Então, os patrocinadores, isso é uma luta interessante há tempos atrás, porque as TVs estatais, não, a rádio comunitária, as TVs educativas não podiam fazer propaganda. Agora liberou, né? Não me lembro quando que liberou isso, mas agora pode. Tem um certo, como é que eu vou te explicar? Alguns uma flexibilidade. Não, você tem alguns tipos de publicidade que não pode ser feita, mas a grande maioria sim, porque você precisa sobreviver. Né? Você paga a conta de luz, você paga a conta de água, é um computador que quebra, é uma mesa de som, é um cabo. E aí? Para você oferecer um serviço. Nossa, ficou ótimo. Para você ofertar um serviço para a sociedade, você tem que ter em algum momento essa rentabilização. Mesmo que ela não venha para o seu bolso, que seja sem fins lucrativos, né? Como é o caso da rádio comunitária, como é o caso do Sebrae também, sim. Que não tem lucro, né? O nosso dinheiro, o que a gente capta é para manutenção da empresa e para reinvestimento nas nossas soluções. Mas tem que ter, em algum momento dessa linha, você tem que rentabilizar. E às vezes a gente percebe isso, tem empreendedor que parece que tem medo de falar que a empresa tem que ganhar dinheiro. Não tem que ter medo disso, né? A empresa existe para gerar lucro, para gerar renda. É por isso que existe um negócio. Ele abriu um negócio para isso, né? Exato. Se ela vai ter um viés social, ambiental, comercial, enfim, outra história, né? Mas quando a gente fala de negócios, estamos falando necessariamente de monetização. Sim. Né? Por isso que a parte de precificação é muito importante e ela está em todas as nossas ações.
Mas aí então trazendo um pouquinho desses elementos dos projetos, né? Então, eu estava falando da questão da economia criativa, falei da questão da gastronomia, então mesma coisa, gastronomia a gente chega, uma coisa que a gente trabalha muito em gastronomia como é que fala? Atendimento ao cliente e treinamento de equipes. Né? Geralmente o pessoal de gastronomia tem uma vida muito corrida, então uma das principais funções que a gente tem é trabalhar equipe e ficha técnica. É a mesma coisa, às vezes o cara tem um cardápio, mas não tem a ficha técnica do cardápio dele. E o que mais? Aí essa questão das comunidades, né, que é um projeto que eu particularmente gosto muito, que ele está muito vinculado à educação empreendedora. Porque quando a gente leva as pautas de empreendedorismo para os jovens, né, falando assim para o jovem que, olha, para além do mercado de trabalho, né, para além do emprego formal CLT, existe também um outro caminho, né, da vida adulta, que é o empreendedorismo. Né, que é você entender quais são os seus talentos, suas habilidades, as suas convicções, os seus valores e transformar isso num negócio. Porque tem gente, assim, né, eu acredito, é uma opinião bem pessoal agora. Eu acho que tem gente que tem perfil para ser empreendedor e que vai ser muito feliz assim, tem gente que não tem perfil para ser empreendedor. Sabe? E é que bom aceitar isso, né? Do tipo, não, o meu perfil é trabalhar aqui, CLT, eu gosto de trabalhar em instituição, eu gosto de trabalhar em empresa. A pessoa aceitar também qual que é o perfil dela, qual que é o jeito dela. E aí eu te faço uma pergunta, talvez uma casca de banana. Quando você encontra um empreendedor que tem esse perfil de não empreendedor, como é que você lida com isso, né? Como é que você vai dizer para ele, olha, a sua veia não é essa, né? A sua vibe não é essa. Como é que o Sebrae faz isso? Aí entra um pouquinho lá do psicólogo, né? Por acaso eu sou psicóloga também, né? Pois é. Mas tem uma saída muito boa nessa história. Para a pessoa não ficar magoada e dizer, poxa, será que eu sou incompetente? Claro, né? Nossa, não é isso não é isso. pra mim, né? Não é Mas isso, tem uma né? saída muito legal nessa história. Porque tem muitos casos que a pessoa tem boas ideias, tem lá várias ambições, mas na hora que a gente faz essa junção do empreendedor com o empresário... Deixa eu te dar só pra te ajudar. É muito comum, por exemplo, a pessoa que trabalha aqui na usina, saiu da parada, pega aquela rescisão, ou a pessoa trabalhava na Verômina, agora é o Brasfels, foi demitido, pega uma verba e fala, o que eu vou fazer agora? Eu não tenho emprego. Vou abrir um negócio, ou seja, sem noção nenhuma, né? Ou seja, a probabilidade de perder aquela verba que ele recebeu é grande, né? Então, e aí o que ele tem de solução nessa história, né? Que é do tipo, eu tenho uma ideia, estou olhando aqui alguma coisa, mas talvez eu não tenha tanto perfil empreendedor-empresário. Tem dois caminhos. Um, que é o caminho longo, se qualificar antes. Peraí, eu tenho a ideia, mas como que eu vou operar isso? Mesma coisa do médico. Meu sonho é ser cirurgião. O cara não vai pegar um bisturi direto para a vaca, ele vai se preparar. Então o empreendedor precisa começar a entender que a lógica é a mesma. Antes de você abrir uma empresa, você tem uma preparação básica antes. Esse é o caminho longo. Tem um caminho curto, que é o seguinte, você buscar quem saiba fazer. Às vezes você tem ali um investimento, né, que nem você trouxe o exemplo do pessoal da parada, mas você não sabe empreender ainda. Poxa, busca alguém, ou busca um sócio, ou busca uma parceria, sabe? Busca alguém que saiba fazer o que você está pensando. Que nem o pessoal, muitas vezes, vou dar um outro exemplo, isso acontece muito com o pessoal da cultura. Às vezes o cara é artista, mas não sabe ou não tem tempo para escrever edital. E a maioria vem daí mesmo, né? A dificuldade deles. Tem o talento, tem tudo aquilo ali, mas nessa parte de empreendedorismo tem uma dificuldade muito grande. Exato. Nossa, na classe artística isso é muito comum. Então assim, o cara tem o talento, tem a ideia. Só que, poxa, como é que ele capta? Através de edital, né? Edital para artista é maravilhoso. Em vez de ele gastar um tempão, fazer um caminho longo para se preparar, aprender, tarará, ele pode buscar alguém que já saiba mexer com o edital e fazer ali uma contratação por consignação, enfim. Então, eu vejo que nesses casos tem esses dois caminhos. O longo, que é a pessoa se preparar e encarar isso, né? Do tipo, não, eu quero aprender, quero ser empresário, quero ser empreendedor, ou buscar quem saiba fazer. Mesma coisa assim, outro exemplo, né? Para ficar bem ilustrativo. A pessoa quer ter um restaurante, mas não sabe cozinhar. Contrata um chefe. Contrata um bom cozinheiro. Se você tem uma boa ideia de negócio, que tem muito também, Rogério, em restaurante a gente vê muito. A gente vê muito empresário que tem ideias muito legais de gastronomia, mas não sabe cozinhar. Os espertos vão lá e contratam um bom chefe, contratam um bom cozinheiro. Sim. Os bobos ficam ali patinando, né? Tentando, como é que faço isso? Vou aprender agora, não sei o que lá. Então eu vejo que tem esses dois caminhos, né? Falta uma orientação, né? E aí que é o papel do Sebrae. É isso? Uhum. O Sebrae tem essa finalidade de
botar o ingrediente, o tempero certo naquela receita. Perfeito, perfeito. Para não desandar aquela receita. O Sebrae entra com isso, com estrutura, com feedback, com expertise, enfim, com todo o know-how que o Sebrae tem. Então eu vou fazer outra casca de banana. Coitada, ela não volta mais aqui. Não, mas a minha foi tranquila. Né? Foi, eu consegui me sair bem, mas pelo amor de Deus. Eu quero exatamente direcionar essas pessoas que estão nos ouvindo. Então a pessoa diz assim, poxa, mas e aí? Eu já tenho meu negocinho, eu quero abrir meu negocinho. Como é esse caminho para chegar no Sebrae? O que ela precisa fazer? Adorei, eu ia também comentar sobre isso. A gente tem uma área de atendimento que é para a pessoa contar para a gente o que ela está pensando. Qual é, a gente chama de modelo de negócios. Então, assim, o empreendedor que tem uma ideia, ou que já tem uma ideia em operação, eu tenho um analista de negócios fixo lá no escritório de Angra, né? Então ele fica na sede. E você pode agendar o seu atendimento, eu já vou passar como é que agenda, e aí você vai sentar com esse analista e vai conversar com ele sobre o que você está pensando, como é que onde você quer chegar, e esse analista vai montar junto com você um plano de ação, um pequeno plano de ação, né, para começar. Esse atendimento é totalmente gratuito, para a gente começar a ajustar essa ideia, né, preparar esse terreno para essa ideia ser fértil. Fora esse atendimento de plantão que a gente tem todos os dias lá no escritório. O nosso escritório fica na rua Coronel Carvalho, número 13, ao lado do INSS, ao lado ali da Livco. A qualquer horário, de 9 às 6 horas, de segunda a sexta. O ideal é que você agende, né? Porque pode ser que você chegue lá e tenha algum atendimento acontecendo. O ideal é que você agende, e a gente agenda pelo 0800, que é a nossa central. Na hora que você ligar no 0800, você é automaticamente migrado para o lugar de onde você está ligando. Então você já cai no nosso telefone. O nosso 0800 é 0800 570 0800. É bem facinho para todo mundo gravar. Vamos repetir? 0800 570 0800. Isso aí é para você fazer agendamento e também tirar outras dúvidas de cursos, etc. Tem uma outra vertente de negócio, nossa, que é assim, a pessoa já tem uma empresa, já está operando, já está aqui com um ponto fixo construído. Você pode ligar também pra gente e pedir para um analista de negócios vir aqui. Tipo, Tony, eu tenho, sei lá, uma loja de roupa aqui em Mambucaba. Eu quero um atendimento do Sebrae, eu quero que o Sebrae olhe minha empresa, me sente comigo e me ajude. Você liga, você agenda, de acordo com a agenda desse analista, ele vem até aqui e fica 1 hora com você, conversando para montar o primeiro plano de intervenção. Esse atendimento ele é sempre gratuito. A gente faz um diagnóstico. A partir desse diagnóstico, aí sim, eu acho que é importante dizer, pode ser que venham soluções que tenham um custo. Pode ser que aquela empresa tenha uma necessidade de consultoria em gestão financeira. Então, a gente vai montar um plano de trabalho e vai falar, olha, para a gente fazer essa intervenção, um custo tanto, o Sebrae vai pagar tanto para esse consultor chegar aqui para você, né? Como eu falei, as nossas ações elas chegam a ter 75% de subsídio. Só para fazer uma conta boba, porque eu sou bem ruim de matemática, mas vou fazer uma conta boba para ilustrar. Se eu estou falando de até 75%, né? Falando que para uma consultoria, que às vezes a pessoa vai pagar 10 mil no mercado, se ela acessar através do Sebrae, ela vai pagar só 2.500, porque é isso, né? Sim, é isso. 7.500, quem injeta é o Sebrae através desse recurso público que a gente retorna para o mercado pelas grandes empresas. É assim que a gente funciona, esse ciclo, né? Eu acho bem bonita a forma que o Sebrae se estruturou como instituição, né? Você captar imposto de uma grande empresa, transformar isso em solução para uma pequena empresa, ou seja, você pega um recurso que foi gerado no Brasil e volta ele para o nosso país. Aí a gente está sempre nesse ciclo de reinvestimento. Legal. Isso é fantástico. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Cristiane Teixeira, está lá na nossa live. Um abraço também para a nossa chefe Cláudia Bonasa. Conhece o Mana Praia? Não. Prainha de Mambucaba. Show de bola. Está lá ligado com a gente. Mandar um abraço, parabenizando pela nossa entrevista. Está satisfeita com as suas elucidações. Que gostoso. Estamos numa promoção, inclusive, com Boa na Praia. Me conta. Dia das Mães, agora você vai acessar lá o nosso site, o nosso Instagram, tem a promoção Boa na Praia, Roda do Sol. Você vai clicar lá, marcar 3 amigos ou amigas e você concorre a ganhar um prato no Dia das Mães lá no Boa na Praia. Eba, que maravilha! E é uma pessoa... né? A Cláudia é uma pessoa que tem uma visão muito parecida com a de vocês no Sebrae. É empreendedora, gosta de crescer, ela tem vontade de montar um projeto de ensinar pessoas a fazer
culinária, né? Então, uma Olha, pessoa que bacana legal. de você estar mantendo contato Cláudia, eu quero te conhecer, Cláudia. Vamos combinar. Não, muito legal, Ó, porque é isso, e né? tem uma mão, As redes. ela traz uns quitutes pra gente de vez em quando aqui, menina. Ó, Ai, que maravilha. umas casquinhas de siri, muito bom o prato. Muito bom. Na próxima eu venho mais perto da hora do almoço, a gente convida a Cláudia também para vir bater o papo com a gente. Participa da promoção, quem sabe você ganha, e de repente você vai almoçar lá. Vou sim. Eu já fui convidada. Leva a Dia mamãe. das Mães Leva- vão me levar para almoçar lá, viu, Cláudio? Já tá sabendo, né? Já falamos com o filhão, porque falou assim, não é só levar a mãe, é pagar a conta também, né? Então... A gente brinca aqui, mas eu vou levar a mamãe, pegar o cartão da mamãe e pagar. É claro, vai. não façam isso, hein, galera? Muito feio. Mas deixa eu puxar um gancho que eu pensei Vamos lá. agora. A gente falou aqui do Dia das Mães. Quer ver uma coisa que passa despercebido no mundo empresarial, às vezes, porque o empresário está sempre ali com muita coisa? Para toda data comemorativa, você pode fazer uma estratégia de divulgação, que nem a Cláudia está fazendo Ela e faz, vocês, exato. de promoção. O Sebrae tem um calendário, gente. Eu depois vou tentar te enviar isso por link e de repente você distribui. Mas para quem quiser colocar aí no Google, coloca assim, calendário comemorativo Sebrae Rio. Só colocar isso no Google. Se tudo der certo, é para vocês acessarem um arquivo que o Sebrae Rio fez com todas as datas comemorativas e sugestões de estratégias para você fazer no seu empreendimento. Então, assim, ó, Dia das Mães, Dia das Crianças. E tem umas datas que a gente passa despercebido. Por exemplo, Dia do Médico. Né? Às vezes o estabelecimento, no Dia do Médico, dá 10%, 5% de desconto pro médico. Sabe, você começa a captar as pessoas naquilo que chama a atenção delas, né? Marketing digital. Então isso é uma outra frente de trabalho. Só para te ajudar, o que a Cláudia fez? Ela colocou 3 pratos que vão ser o mesmo preço com variação. Para trazer as pessoas, né? É isso. Não é aquele preço, vai ser o preço único daqueles 3 pratos específicos. Muito Promoção ao legal. Dia das Mães. Ela pediu para passar o seu contato para você. Sim, eu quero sim, vou te Será dar dado. apoio. Mas você E vê, vocês vão assim, se identificar, viu, Cláudia? Ela tem muito o seu perfil, assim, bem comunicativa, Ah, legal. alegre. Vou lá, quero Você só não pode dizer para ela que você canta e toca, porque ela vai querer que você toque lá no... Tudo vai ser achar a agenda, né? A agenda para você. Fim de semana, tranquilo. Tem que ser. Mas é isso, gente. Marketing digital é um negócio também muito legal. E tem que estar no radar de todo mundo que tem um negócio, né? Muito pouco explorado, talvez, hoje. Assim, não pouco explorado, mas talvez não explorado, de acordo com o que... Eu, até hoje, deve ter uns 1 ano e pouquinho que eu vejo no Instagram, não consegui entender tal do algoritmo do Instagram. Eu não consigo. Eu não consegui entender isso. Muda muito também. Pois é. Assim, ó, vou te falar. Eu fiz um trabalho muito profundo sobre... E o Sebrae tem Tem. trabalho nessa Tem. A gente tem consultorias. A gente traz um especialista para trabalhar as suas redes digitais, a gente traz um especialista para trabalhar as fotos que a gente está usando, porque o ser humano é muito visual, né? Sim. Mas isso que você falou do algoritmo é o seguinte, muda muito rápido. Em 2020, eu fiz uma capacitação muito profunda sobre Instagram e mecanismos internos da internet. Já mudou tudo. Então, o que eu sabia, vale o quê? Claro, a gente sempre aproveita 30%, né? Mas agora, se eu voltar para lá, já mudou tudo, eu tenho que aprender tudo de novo. Então, assim, o ambiente digital, ele é muito dinâmico. Ele é mais dinâmico, às vezes, do que a gente consegue acompanhar, né? Então, é isso. Então, tá tudo bem. Eu acho que o empreendedor, porque ele muda toda hora. ele tem que ter Não, eu essa digo, concepção, né? Por exemplo, em todas as áreas, a gente sempre brinca muito sobre isso. Se a pessoa parar no tempo, se ela ficar só naquilo, ela não sai daquilo, né? Tem razão. Então, assim, em todas as áreas eu percebo que a pessoa tem que empreender sempre. Há uma mudança muito rápida, né? Eu brincava muito na estética, hoje é minha nora que toca e trabalha, então eu digo a ela assim, olha, é como medicina, você tem que estudar para o resto da vida, continuar estudando, continuar aprendendo, porque a inovação, né? E isso a gente vê muito, né? Recentemente a gente estava falando exatamente isso. Se você não estiver dentro do sistema digital, você fica por fora. Né? Então, assim, é muita coisa que você tem que estar realmente atenta, ligada e buscar. E uma coisa que eu recomendo muito, Tony, são as feiras de todos os segmentos, né? Porque aí você tem as novidades, o que está acontecendo, né? A gente não deixava de ir em congresso, todo ano ia para congresso. O congresso é tudo a mesma coisa, nunca que é a mesma coisa. Nunca é a mesma coisa. Sempre tem novidade, sempre tem, então assim, muito De um ano para o outro, acho que todos os setores estão assim, né? Eu acho. Gastronomia, também. tecnologia,
beleza, estética, muda muito, né? Automotivo, você vê hoje o carro, se você pegar um carro de 10 anos atrás hoje... Imagina, né? Pensei várias coisas aqui. Eu achei muito legal a sua fala ali, porque eu acho que é bem isso, assim, o empreendedor, isso é outra coisa. A pessoa resolveu empreender, ela tem que saber que ela não vai ficar parada nunca. Se ela ficar parada, ela está fora do mercado. Alguém vai vir, vai fazer diferente, vai fazer um pouco melhor, e mercado é concorrência, né? Eu acho que é muito legal trazer isso. Porque assim, o empreendedor não é uma cadeira onde você senta para descansar. Não é isso. O empreendedor é você estar sempre atento, o que está acontecendo, como é que eu posso fazer melhor, como é que eu vou trabalhar melhor com as pessoas que estão à minha volta, como é que eu vou gerir melhor minha equipe para ter melhores resultados. O empreendedor não descansa. Né? Assim, entre aspas, né? Pelo amor de Deus, vamos descansar, vamos tirar férias. Full time. Mas assim, de alguma maneira, sim, ele não pode estacionar. Porque é isso que você falou do carro. Se você estacionar, você perdeu espaço no mercado. Outra coisa que você trouxe que eu acho que é legal. E hoje a concorrência, ela chega, atualizou. A gente vê muitos estabelecimentos que eles não têm preparo para a concorrência. Porque a concorrência, por exemplo, eu tenho meu restaurante há 10 anos. Só que há 10 anos eu faço a mesma coisa, o mesmo prato, nem mudo, né? Aí chega um cara aqui que monta um restaurante com uma visão bem diferente da minha. Gente, o cliente, ele é fiel até certo ponto, a gente sabe disso. Sim. É normal isso, né? Ele gosta de coisas novas, de tendências novas, de experimentar coisas novas. Sim, exatamente isso. Assim, e às vezes a mudança que você pode fazer, não é uma mudança astronômica. Às vezes vai ser uma coisa pequena, né? Mudança de layout. Exatamente. Né? Ó, vamos pensar aqui na galera das cafeterias. Poxa, às vezes é um detalhe, é um biscoitinho, é uma florzinha, é uma xícara nova que você vai colocar no seu empreendimento, que você vai causar no seu cliente aquela sensação de novidade. O ser humano, nós somos movidos pela novidade, né? Porque o nosso cérebro, para economizar energia, aquilo que é muito comum, ele já desliga, né? Que nem quando a gente dirige, a gente não pensa mais, vou mudar a marcha, tô olhando aqui para quem usa carro automático. O cérebro já colocou aquilo no automático também. É a mesma coisa quando a gente está consumindo algo. Então, o empreendedor é legal ele trazer esses elementos de novidade, porque aí você fideliza o cliente. Né? Agora, o que não pode mudar nunca? A qualidade. Só se for para melhor. Sim, né? Então, assim, tem essa coisa, tem a base de tudo. Qual que é a base do negócio? De qualquer negócio, comércio, serviço? É você ofertar algo muito bem feito. Seja um bom atendimento, seja um bom produto, enfim. A sua entrega final ser de qualidade. Isso eu acho que é interessante. Agora, isso que você falou das feiras, eu acho muito legal. Pelo seguinte, as feiras, e tem feiras de todos os setores. Tem feira da estética, deve ter feira, não conheço, mas com certeza tem feira no mundo do jornalismo, né? Sim, tem. Tem feiras da gastronomia, do turismo. O que é legal da feira? É um monte de gente de vários lugares do mundo mostrando o que elas estão fazendo. Pessoas que estudam cada setor falando o que tem de novidade. Então, você imagina, é um momento que você tem para fazer um download de atualização do software, né? Isso, é isso. Exatamente isso. Isso. Você vai, pronto, abriu, expandiu. Quando você volta, nossa, eu consigo implementar isso, eu consigo trazer isso. Eu tenho, assim, uma coisa que a gente fala muito para todo empresário que a gente atende. Se você me permite, claro. Falar de feiras, a gente entrevistou agora há pouco tempo tanto o presidente da Turizânia, o Olichon, quanto o secretário de Turismo de Paraty, o Marcos Paulino. Ah, que legal. Os dois estiveram recentemente nas feiras. Né? É isso aí. Gente, eles falaram assim, a gente acha que já sabe tudo, aí quando você chega lá, Exatamente. As atualizações são fantásticas, é a famosa atualização do software mesmo. Exatamente. Né? Os dois comentaram a mesma coisa interessante. E aí uma coisa que eu acho que é legal, é assim, uma coisa que a gente sempre fala para o empresário, não fique muito tempo dentro da sua empresa. Fique só o tempo necessário para você deixar ela muito organizada. É importante que o empresário saia, é importante que o empresário tenha dentro da empresa dele uma base sólida, que é treinamento de equipe, mapeamento de processos, para ele ter tempo de sair. Porque na hora que o empresário sai da empresa dele, é que ele se renova, é que ele Sim. olha para fora e na hora que ele volta, poxa, aquele olhar viciado já rompeu. Aí ele consegue enxergar coisas que ele não estava enxergando antes, ele consegue ver onde ele pode melhorar, ele consegue ver onde que ele está gastando energia demais. Então, assim, esse processo, porque é muito comum também, viu, gente? O empresário que entra na empresa não sai nunca mais da empresa, só fica lá, sabe? Tipo assim, não pode. Não confia em mais ninguém, né? Não confia em ele mais não prepara a equipe para poder ele ter essa saída, né? E aí aquela máxima, não tem tempo. Não dá. Não dá para eu sair, não sei, mas é importante. Assim, como é que você vai conseguir sair e a sua empresa continuar operando bem? Com treinamento, né? Mapeando os processos, treinando a equipe, deixando tudo organizado.
Mas é muito importante e muitas vezes é o nosso desafio como instituição. Ajudar o empresário a subir para aquela posição de maestro. Essa é a posição do empresário. Né? É aquele que orquestra a empresa dele. Não aquele que está ali, tipo, esfregando para tirar um pódio não sei de onde. Porque o empresário ele não pode ter uma visão limitada, que é o que a gente está falando aqui. Ele tem que olhar o macro para ele trazer as melhores soluções para a empresa dele. Mas é um processo, né? É um passinho de cada vez, assim. Mas é interessante essa coisa da feira. Hoje a gente tem uma estreia de programa aqui, viu, chamado Papo Nutritivo. Ah, que A legal. nutricionista Ana Patrícia, daqui a pouquinho ela está por aí. Muito bom. Viu, gente? Vocês que estão ligados, daqui a pouquinho, logo depois da entrevista da Tuane Rodrigues, coordenadora regional do Sebrae. Não quero te mandar embora não, mas já são 10h29. Você falou que tem um compromisso uma 10h30. reunião 10h30 tá tão legal, Não, né? não quero te mandar embora não, pelo contrário. Eu acho que eu pelo posso contrário. atrasar 10 minutinhos. Ah, Se eu atrasei um pouquinho para isso. chegar aqui, O pessoal lá, o pessoal vai compreender. eles devem estar escutando a gente. Inclusive, você fala assim, eu estava lá na Rota do Sol, do Aécio Ribeiro, que aí tudo acalma, né? Pronto. Nosso tio Maneiro E chefe. para quem está ouvindo a gente pela primeira vez, tem muitos, você não se identificou, todo mundo está pensando que você é o Aécio Ribeiro. Rogério Carvalho. É porque na vinheta eu não fiquei entra. confusa. Na vinheta não Eu entra. É porque na vinheta não entra o meu nome. É Oh, proposital. meu Deus. Isso desperta as pessoas, é o marketing. Quem é esse que está falando? Não é o Aécio Ribeiro. Oh, meu Deus. É porque não entrou na vinheta. Agora, deixa eu mudar aqui a composição. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, posso? Pode. Eu queria ouvir de vocês como é que vocês enxergam o Parque Mambucaba. Né? O que vocês enxergam assim, de potencial empresarial? O que pode ser feito aqui? Né? Como que é a percepção de vocês, que são moradores e empresários dessa região, né? desse bairro, desse grande bairro de Angra dos Reis? Como é que vocês, como empreendedores, percebem aqui os indutores, os comércios, as atividades? Então, nós já estamos aqui há 40 anos. Né? Então a gente veio para cá em 83 e a gente percebeu, a gente sempre comenta e conversa, né? Como cresceu muito rápido e principalmente aqui, o Perequê, o Parque Mambucaba, né? E recentemente nós estamos vendo assim uma modificação muito grande porque está vindo grandes empresas, coisas que não tínhamos aqui. Né? Então assim, a vinda do banco, a vinda de algumas coisas trouxe uma loja 100, uma casa e vídeo, né? Então assim, a gente percebe como está crescendo. Eu tenho um trabalho social, né, que eu faço na Fundação Espírita, com os nossos jovens e as nossas crianças, e eu tenho falado muito com eles sobre isso, de como eles vão se preparar para o mercado de trabalho. Né? Eu falei muito para os meus filhos, né, se nós gostamos daqui, da região, da nossa localidade, a gente tem que estar preparado para aqui, né, para desenvolver o nosso trabalho aqui. Eu vejo um erro de um profissional, de um grande empresário, é não preparar, como você falou aí, quem vai continuar o seu trabalho. Né? Eu tive muita dificuldade na clínica porque eu tinha esse processo, eu tinha vontade de para quem eu vou deixar, para quem vai continuar esse trabalho. Né? E como preparar essa pessoa para dar essa continuidade. E hoje a gente já está vendo isso aqui. Né? Nós estávamos comentando sobre Cláudio Marcondes, né? A loja do Cláudio, elétrica, Bazar Marcondes. Então, o Cláudio, ele chegou pequeno, uma loja pequenininha, e começou, e hoje a loja dele é muito bem estruturada, e ele preparou a filha. Hoje ele já não vai mais lá, ele é visita. Né? Hoje é o maestro. Perfeito. E a filha assumiu com uma capacidade, com uma maestria, trouxe coisas novas, né? Aquela cabeça mais aberta e tudo. É uma geração. São gerações, Exatamente. E a gente está vendo isso em grandes comércios aqui. Né? Você citou aqui a costela no bafo, né? Delícias do Norte, né? Delícias do Que Norte. a gente conhece tanto pela costelinha, né? A Olha que Delícias legal, do o Norte. produto já avisa sobre a empresa. Isso. E aí você vê que tanto a Sandra quanto o Você sabe Pereira... por quê? Não, porque eles começaram uma portinha pequena com uma costela no Não bafo. sabia. Uma costela no bafo. Então, eles estão Era fazendo aquela uma antiga, com aquele tambor que fazia assim. Sei. Começaram aqui. Onde hoje é a Associação de Moradores, aqui próximo ali, naquela esquina ali do Zé Reis ali, eles começaram ali, tanto a Sandra quanto o Pereira. Então São você vê, pessoas e a gente vê estão bonito. preparando a sequência. Você vê que o Felipe está lá, o Rafael, né? A família está. Então é isso que a gente tem visto muito aqui, sabe? Essa coisa dessa continuidade, desse
entendimento, né? E eu falo muito isso com as nossas crianças, os nossos jovens, né? Que eles pensam que aqui muitos só pensavam em usina, se preparar para trabalhar na usina. E não, a gente tem um potencial imenso com essa questão do turismo. E como você falou, não é só, é muita coisa ligada a tudo isso, né? Nós frequentamos essa questão de sair fora, né? Nós começamos a frequentar Penedo, né? Compramos um fretezinho lá, começamos e olhamos como que eles investem nesse turismo, né? A importância que eles têm, por exemplo, as lojas, você vai lá ver uma loja, uma bolsa, você vai ver que aquela bolsa é fabricada por alguém ali da comunidade. A economia, né? Local. Né? A economia local, né? Então, assim, eu acho muito interessante. A gente tem buscado esse papel na rádio, de estar divulgando, de estar falando, de estar mostrando, né? Essa evolução, né? E que nós precisamos acompanhar e trazer ainda mais. Né? Eu acho de grande importância, por isso que eu falei pedindo, para que as pessoas, a gente vai estar falando no nosso Instagram, para que a pessoa busque o Sebrae mesmo, né? Vai lá, busca, porque às vezes a pessoa não tem nem noção e pensa assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar, né? E uma primeira visita, um primeiro entendimento. Sim. Tem tanta solução gratuita. Só acessar o site do Sebrae você tem noção, né? Exatamente. Só acessar lá eu estive hoje dando uma repaginada lá muitos cursos gratuitos, né? Gratuitos que a pessoa faz da casa dela. Mas eu não gosto do EAD, não gosto de fazer online. Não tem problema, vai no escritório e vê o que tem gratuito lá no escritório, que a gente também tem. O atendimento, o primeiro atendimento é sempre gratuito. E o primeiro atendimento já traz muita informação. Já vai. Falando, o Rogério não falou sobre isso. Falando do Parque Mambucaba, Antônio, eu vejo assim, eu não tenho ido muito aos outros bairros, mas o potencial do Parque Mambucaba talvez seja o mais atrativo nesse momento da nossa região. Porque Japuíba já meio que esgotou, o centro, nem pensar, né? O centro realmente não tem mais, você não tem mais como conseguir subir, crescer, enfim. O nosso bairro não, ele tem margem para a gente crescer. E eu vejo hoje nos empresários, é bacana porque a gente passa hoje na rua, você vai vendo fachadas bem feitas. Antigamente não tinha muito essa preocupação, né? Eu não sei dizer para você se os profissionais que estão atendendo estão tão qualificados quanto deveriam ser. A gente vai, mas não vai com muita frequência. Mas assim, eu vejo as fachadas bonitas, decoradas, enfim, mostra que o empresário está preocupado, está atento, está acontecendo. Então, assim, a fachada já é muita coisa. Já muita coisa, porque traz, né? Exato. É uma atenção, o cara está falando assim, eu estou preocupado com a minha porta de entrada. Ele não está desligado disso, porque às vezes você vai para lugares que você tem a fachada que Deus me livre, né? Tem até medo de entrar. Você já não... Exatamente. Mas não é só a fachada, ele precisa qualificar o funcionário que atende, né? A fachada é só a porta de ter entrada. Ter produto de qualidade, preço, ter todo esse conjunto que o Sebrae entra nessa parceria improvável, né, Antônio? Nesse apoio, né? Nesse apoio, sim, claro. De caminhada com o mundo empresarial. Eu vejo o Parque Mambucaba hoje com um potencial de turismo muito grande. Pessoas boas, você vê. A Associação do Vale do Mambucaba agora vai fazer a festa, né? O segundo festival gastronômico. Tá super legal o festival muito deles. Bacana, a gente entrou na parceria, a rádio colocou à disposição como parceira deles. A gente também apoiou várias edições do festival, levamos treinamentos, aulas, shows de gastronomia com o Palmito. Isso. Enfim, são parceiros de longa data, a Associação de Produtores Rurais, que a gente já fez muito trabalho com eles. Continuamos fazendo. Talvez um dos primeiros parceiros do Sebrae aqui na Eu acho que foi, viu? Eu acho que foi. Eu lembro que vocês faziam, vocês vinham sempre. Sim. Eu lembro que toda terça-feira, se não me engano, vocês estavam para cá, né? Vocês vinham para cá e Paraty, né? Eu lembro. A gente tinha um projeto, né? Porque assim, projeto é isso. Qual que é a definição de projeto? É um cronograma de início, meio e fim, né? Uhum. Então os projetos eles existem para acabar, para que novos projetos surjam. Mas a gente fez um projeto com a Associação de Mambucaba muito legal, que foi de uma trilha no sertão de Mambucaba e um trabalho de agroecologia também. Junto aí com outros parceiros para trabalhar a produção, incentivá-los a conquistar o título de orgânicos, a parte de precificação, gestão da associação, tudo isso o Sebrae já trabalhou ali dentro. Legal. E assim, a própria prefeitura está investindo. O secretário de Pesca, que teve aqui recentemente, eles estão melhorando a estrada para poder ter o escoamento da produção, enfim, dando todo esse apoio, né? Bacana isso. Vamos fechar? Vamos fechar. Poxa. Foi muito bom estar aqui. Nós vamos reagendar para quando? Vamos combinar um segundo bate-papo, que tem muito assunto. Tem bastante coisa, né? Antônio, obrigado mais uma vez. Gente, bati um papo aqui com a Antônia Rodrigues, coordenadora regional do Sebrae. Ela prometeu aqui que vai voltar
assim que a agenda permitir, né? Isso. Porque Principalmente quando tiver projetos novos para nós. né? Com certeza. Eu acho que dá para eu voltar para contar os resultados desses projetos que a gente iniciou, né? Com certeza. Voltar junto com alguns empresários para eles contarem o que se foi dependesse feito, de né? mim, você viria aqui uma vez por mês para trazer as novidades, mas eu sei que é difícil, né? É Mas complicado. a gente pode ter os nossos embaixadores, que são esses empresários que estão nos nossos projetos, Uhum. que podem vir sempre contar o que está acontecendo, Opa. né? Acho que A isso pode gente ser tem trago legal. bastante empresários aqui, pessoas que estão empreendendo, a gente trouxe a Cláudia recentemente, Olha, que legal. a gente trouxe o Fininho, ele montou um bar aqui também, e vários empresários, né? Muito legal. Quarta-feira vem a Sandra, da Associação Da do Bar, associação, que bater um maravilha. papo aqui junto com o pessoal lá, com a Sandra Mesquita, que é da Estácio, né? Da Global Tênis, da Estácio aqui também. Sim. São parceiros, são todos nossos, enfim. É o espaço que a gente tem, né, Otônio? É a nossa contribuição, né? Isso a gente conversou muito com o Maestro, com o nosso diretor, é a nossa contribuição para a sociedade, é essa, enquanto Legal. rádio comunitária, enquanto veículos de comunicação. Não, Né? perfeito. Show de Lindo bola. trabalho, show de bola. Obrigado, minha filha, mais Obrigada, uma vez. querido. Gente, bati um papo aqui. E, a gente está ao vivo no Facebook da Rádio Rota do Sol e no seu Instagram também, né? No meu não tá ao vivo, mas o meu tá gravando, Tá gravando. para a empresa fazer os cortes. Ah, show de bola. Aí você manda pra gente, se puder. Mando, sim, Tá? assim que eles publicarem. Show de bola. Gente, bati um papo aqui muito, mas muito mesmo agradável com a Tuane Rodrigues, coordenadora regional do Sebrae. Em breve, muito breve, estará de volta trazendo frutos do projeto aqui da nossa região, Parque Bambucaba. Tuane, obrigado mais uma vez, minha filha. Obrigada, Rogério. Obrigada, Lili. Feliz demais. Mesa Redonda. Mesa Redonda.